E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar sobre context em Golang, que é uma coisa que você, se você não utilizou ainda, você vai utilizar com certeza e muito, que é uma coisa muito útil e que muito projeto, muito módulo, muito serviço usa, porque é algo quase que essencial quando se tratando de assíncrono, de contexto de aplicação, de valores, de timeout, de deadline. Então a gente vai ver tudo que o context pode fazer nesse vídeo. Então vamos lá pro vídeo. Então aqui, com certeza você já viu pelo menos, se não usou, você já viu pelo menos o CTX. A maioria dos lugares sempre usa CTX. Context, CTX espaço, context.context. Então isso já é o contexto, isso é já você utilizando o pacote de contexto do Golang, tá? Então, por exemplo, Open Tracing, se você já utilizou, já vai utilizar, você vai utilizar muito contexto. Você sempre precisa iniciar um spam pelo contexto da sua requisição. Quando você está utilizando requisições mesmo, eu quero colocar um timeout, eu vou chamar uma API do ViaCep, sei lá, uma API externa, e eu quero que ele demore no máximo 1 segundo, eu posso usar contexto e falar para o contexto cancelar a requisição ou o processo caso não retorne em 1 segundo. Eu posso fazer muita coisa. Ou em SQL, às vezes eu quero rodar uma query e eu não quero que essa query demore muito, eu quero que essa query demore só 2 segundos. Eu posso colocar uma query com timeout e passar isso para o módulo de SQL. O módulo de SQL, MySQL, vai pegar esse contexto e vai ficar ouvindo. Se esse timeout bater, ele retorna e não retorna mais a requisição para você. Isso pode ajudar na sua aplicação em questão de tempo. Você não quer que aquela query de um select all from algum banco de dados demore muito. Você coloca um timeout ali no context e já era, resolve o seu problema. Então o context é muito útil, tá? Então o que são os contexts em Go, né? O context, o pacote context define o tipo de contexto, que carrega deadline, sinal de cancelamento e outros valores com escopo de solicitação entre o limite da API e entre processos, tá? Basicamente, o context é basicamente o que você passa, é um valor, uma variável, entre aspas, que você passa entre todos os seus processos. Então, você começa um context vazio lá no início do seu processo, por exemplo, vamos supor que seja uma API. Você começa o seu context lá no seu handler da sua API e vai passando ele em todos os seus processos. Por quê? Porque nisso você pode ir carregando valores, você vai carregando contexto, vai carregando deadlines, por exemplo. Vamos supor que lá no seu handler, lá em cima, você fala assim que a sua requisição não pode demorar mais de 3 segundos. Você vai passando o seu context para todos os seus processos e todos os seus processos vão estar sabendo assim, beleza, eu não posso demorar mais que 3 segundos. E vai passando, e o seu contexto vai meio que se passando por toda a sua requisição, por toda a sua aplicação, sendo um contexto de aplicação, guardando tudo que for gerado, desde lá do handler, desde lá da sua rota, até, por exemplo, um acesso a um banco de dados, até uma requisição externa. Então, o context de forma resumida, context basicamente utiliza um channel por debaixo dos panos, nos quais os processos que utilizam precisam ficar ouvindo os sinais que recebem desse contexto em questão. Então, tem até um vídeo sobre channel aqui no canal, se você ainda não viu, vou deixar um card aqui em cima. É um vídeo que ficou bem completo e dá para entender bem como funcionam os channels, tá? Mas basicamente você colocar uma deadline, você colocar um timeout, basicamente vai ser um channel que vai falar assim, ó, eu vou te mandar um sinal nesse channel toda vez que bater o tempo máximo que eu defini. Então se eu coloquei um timeout de 5 segundos, daqui 5 segundos eu vou te mandar um sinal falando que bateu o timeout e você faz alguma coisa, você para a sua execução. Tá, então é basicamente isso por debaixo dos panos de um contexto. Então a gente tem 3 tipos de contexto em Go. A gente tem as deadlines, como eu falei, que podemos passar pontos finais para o nosso código, passando um tempo máximo que o nosso código pode demorar. A gente tem cancellation signals, que no caso são sinais de cancelamento, que podemos mandar sinais para o nosso código terminar a execução. Então a gente manda, ó, código, cancela. Ele vai parar o que ele está fazendo. Claro que tem uma implementação por debaixo dos panos ali, que eu vou explicar como funciona, mas ele basicamente cancela o que está fazendo e volta a não mais executar aquilo que ele estava executando antes. Então é basicamente um sinal para ele parar o que está fazendo, tá? E request scoped values. Então no contexto eu posso mandar valores com chave valor. Então, por exemplo, eu estou lá no handler, eu quero mandar um valor lá para uma routine que está sendo executada. O channel é muito bom para isso porque os channels não mudam. Então se você define um valor, aquele valor não muda mais. Então é muito bom para a questão de assíncrono, você consegue mandar um valor que ele não vai mudar, que vai ser consistente, independente se for um fluxo síncrono ou assíncrono, tá? Então, entendendo as deadlines com o if deadline. O if deadline é um dos métodos de context, tá? Então podemos com os deadlines definir tempo máximo para o nosso código terminar de ser executado. Então, deadline basicamente você vai passar quando o seu código pode terminar de executar ou quando deve parar de executar. Então, por exemplo, eu estou executando desde das 8 da noite a 10 minutos e 17 segundos. Se você coloca o seu deadline para 10
10 da noite, 10 minutos, 20 segundos, o seu código ele vai parar no máximo de executar aquele momento. Então, ó, estou executando desde esse horário. Ok, quando der esse horário, eu vou ter que cancelar seu processo. Vai rápido. Basicamente isso, tá? De um jeito mais fácil de explicar. Eu basicamente defino qual é o tempo, qual é o máximo, qual é o ponto final que ele tem que demorar. Se ele demorar mais que isso, 1 segundo a mais, 1 milésimo a mais, já era, ele não vai mais esperar e o processo vai ser finalizado. Então esse é o if deadline, tá? O if deadline, basicamente, você manda como parâmetro um parent, que no caso é um context, pode ser um context vazio, um context que você já tem, e um time, que no caso é o tempo final que vai ser executado. Ele vai te retornar um novo contexto para você passar isso para os outros seus processos, e um cancel. Mas por que o cancel, sendo que ele já vai ser cancelado no tempo que eu passei? Exatamente por isso. Se acaso você precisar cancelar antes do tempo que você definiu, você tem essa opção. Aí você só chama essa função cancel que ele cancela e manda o sinal da mesma forma, tá? Entendendo o timeout, então a gente também tem o if timeout, tá? Então podemos com o if timeout ter um método no qual define um tempo máximo, assim como um deadline, mas você passa a duração do timeout. Então, como no deadline você define em qual horário aquilo vai ser o máximo, o timeout você passa daqui quanto tempo vai ser o máximo. Então, no if deadline você passa a hora, minuto, segundo que vai ser, e o if timeout você passa daqui quantos segundos eu quero que termine, daqui quantos milissegundos eu quero que termine, tá? Então a diferença é, estou executando faz 10 milissegundos, e aí o context vai dizer, ok, se você demorar mais 20 milissegundos, eu vou cancelar seu processo. Então essa é a diferença, um fala que quando vai terminar, e o outro fala daqui quanto tempo vai terminar. Essa é a diferença do timeout e do deadline. No timeout você também manda um parent, um context, pode ser vazio ou um context que você já tem mapeado. E um timeout que no caso é a duração, então você vai passar, daqui 5 segundos, daqui 5 milissegundos, por aí. Então basicamente é isso, você vai sempre mandar o timeout, você passar qual é o tempo máximo que aquilo vai executar. E você mandando isso de parâmetro, ele vai te retornar um novo context e também um cancel para a mesma coisa do deadline que eu falei. Se acaso daqui 10 milissegundos você mandou para cancelar, mas você quer cancelar antes, você só executa o cancel e ele vai mandar o sinal da mesma forma. Então, entendendo um cancellation, podemos com o if cancel mandar um sinal para todos os processos no quais estão utilizando o meu contexto para que cancelem e ignorem o que eles estão fazendo. Então, o if timeout e o if deadline, basicamente eles mandam um sinal de cancelamento daqui a um certo tempo. Com o if cancel é basicamente você mandar um sinal de cancelamento quando você quiser. Então, basicamente você vai ter um parâmetro, você vai passar o context que você já tem, ou um context vazio, e ele vai te retornar o context mapeado com o novo cancel e a função de cancelamento. Então todo mundo que estiver ouvindo nesse contexto, na hora que você executar essa função cancel, vai receber um sinal. Então eu estou executando enquanto não recebo o sinal de cancelamento. Recebi o sinal? Então, sinal recebido, ele cancela o que ele está executando. E por último, o if value. Então podemos com o if value definir os valores em memória, com chave valor, nos quais vão estar salvos dentro do context e não vão mudar, passando-o pelo processo e mantendo o valor, mesmo em fluxos assíncronos. Então, como eu falei, você vai escrever um valor, é como se fosse um map lá dentro, mas não é um map. Você vai ter um map que não muda, então você não consegue alterar o valor de lá de dentro. Se você define, já era. Então, você consegue mapear esse cara, você consegue passar entre fluxos assíncronos, você consegue definir, você consegue pegar valor entre o contexto. Então, além do contexto carregar tudo isso de deadline, cancelamento, de timeout, você também consegue passar valores. Então, às vezes você tem muitas routines executando e você quer que o valor seja consistente. Você quer que todas as routines tenham o mesmo valor. Então, você vai lá e pega. Então, por exemplo, se você mandou executar uma routine, mas você ainda não tem um valor, só que você quer colocar um valor dentro desse context para aquela routine começar a pegar esse valor, você simplesmente vai lá e coloca um if value, coloca a chave, coloca um novo valor e a nova routine vai receber esse valor, vai estar ouvindo esse novo valor, tá? Então ele é muito bom para fluxos assíncronos, tanto quanto síncronos, beleza? Então, você manda como parâmetro o context que você já tem, ou um context vazio. Você manda a chave, que pode ser string, pode ser int, pode ser qualquer coisa. E você manda o valor, que também pode ser int, pode ser qualquer coisa, é um n. E ele te retorna um novo contexto, que no caso vai ser o contexto que você vai propagar entre os seus processos, para todos eles terem esse valor em memória juntos, salvos no mesmo contexto, beleza? Então vamos ver no código agora como funciona e como que a gente implementa cada um. Então vamos lá, aqui eu tô dentro do nosso GitHub, lá em Runcode, em Golang Basics, e eu tô aqui dentro de Context, tá? Então, se você quiser acompanhar esse código, pegar esse código para você testar no seu, vai estar nessa localização, o link está na descrição do nosso repositório, tá bom? Então, vamos começar pelo if cancel. O que vai ser o if cancel aqui, tá? Aqui o if cancel,
basicamente a gente vai ter o quê? Então deixa eu só comentar aqui, porque como eu preciso executar todo mundo, eu tô comentando aqui para eu conseguir usar o main, a função main em todos os exemplos, beleza? Então aqui no main, a gente vai iniciar um context com o if cancel. Então lembra lá que eu falei com o que você precisa passar um if cancel? O if cancel, basicamente, você vai passar um context. Como aqui eu não tenho nenhum context, eu comecei um context com o context background, tá? O context background e o context.todo basicamente são contexts vazios. Então se você não tem um context e você quer inicializar, você coloca o background ou o to-do que você vai estar inicializando isso. Ele vai me retornar um cancel e um context, beleza? Que eu vou mandar executar uma routine, que no caso recebe esse context. E nessa routine eu vou colocar um for e um select aqui. Nesse for e nesse select eu vou estar ouvindo o sinal de done. O que o done significa? Mas por que done, sendo que eu estou mandando um sinal de cancel? O done, basicamente, ele vai estar ouvindo todos os sinais de, beleza, eu estou cancelando esse contexto, beleza, esse contexto não pode ser mais executado. Então, done, na hora que cair um sinal, na hora que eu executar a função cancel, ele vai cair um sinal aqui no context.done e ele vai fazer alguma coisa. Porém, enquanto ele não recebe esse sinal, eu vou ficar printando printing until cancel number e um número aqui que vai ficar aumentando o valor dele, tá? E isso de 1 em 1 segundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para a routine executar. Eu vou mandar ela dormir, eu vou dar um time.sleep de 5 segundos. Eu vou executar para ele cancelar e esperar 1 segundo para a routine terminar de executar, tá? Então aqui o que tem que acontecer? Aqui ele tem que printar esse log aqui 5 vezes e não printar mais, tá? Então vamos executar aqui para ver como funciona. Então aqui eu vou dar um go run main with cancel go. Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Na hora que eu rodar isso daqui, ele vai printar 1 vez, 2, 3, 4, 5. Olha lá, sinal de cancelamento recebido, saindo, que foi exatamente o que eu printei aqui. Mas beleza, e se eu não executar o cancel, se eu deixar o cancel pra lá? Então vamos aumentar aqui esse tempo para 10 segundos, por exemplo. Vamos tirar esse cancel daqui. E aqui a gente vai tirar ele daqui também. Então, como a gente não vai utilizar, eu vou colocar aqui underline, beleza? Então aqui eu vou tirar esse segundo sleep e vou rodar esse comando. Rodando esse comando, aqui ele foi só até 4, certo? Ele deveria parar. Só que como eu não tô mais mandando um sinal de cancel, pra ele nunca vai entrar nesse cara aqui, porque ele tá ouvindo um sinal de cancel, mas nunca tá chegando um sinal, certo? Só que se eu der um cancel, por exemplo, aqui antes do timeout pra vocês verem, ó. Então aqui eu vou colocar cancel, e aqui eu vou dar um cancel e vou executar esse cara. Se eu rodo esse comando, olha lá, cancel received exiting. Então ele vai receber esse sinal e nem vai executar o default, porque ele já recebeu o sinal antes mesmo de cair no default. Então basicamente ele é um channel. Você vai estar ouvindo num channel, que no caso o select ele é basicamente um switch case para channels. Eu também falei disso de channel, se eu não me engano, tá? Então aqui no case basicamente você vai estar ouvindo o sinal de cancelamento. Então toda vez que eu der um cancel, vai cair aqui dentro e ele vai dar um return e vai parar de executar, beleza? Esse é o cancel. Então, basicamente, você tem uma função que você fala assim, para tudo, tipo, para, sabe? Então, para tudo que eu não quero mais que execute e ele vai parar a execução e é isso, beleza? Agora, com o if cancel explicado, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o restante dos métodos, tá? Vamos ver o deadline pra gente entender aqui o que tá acontecendo, tá? Com o deadline, lembra que eu falei que com o deadline você faça quanto tempo, tipo, que horas que você quer que eu pare de executar, tá? Então aqui o deadline, basicamente, você tem que passar o context, seja ele vazio ou algum que você já tenha, e você vai passar o horário. Aqui como eu quero, vamos supor que você quer que pare de executar daqui 5 segundos, então eu posso dar um time.now para eu pegar o horário de agora, e eu falo assim, ó, eu quero que você adicione no horário de agora 5 segundos. Então, por exemplo, agora é 5h39, ele vai pegar 5h39 e alguns segundos, mais 5, e ele vai setar aqui, o método ele tem que parar de executar quando der esse horário que eu defini. Aqui você pode passar um horário fixo, aqui você pode fazer muita coisa, mas aqui é só para demonstração que daqui 5 segundos ele vai parar de executar, beleza? O defer cancel aqui não precisa, essa é por questão de deadlock, tá? Para não ter esse problema, mas aqui não precisa do cancel. E aí eu vou dar um print until cancel, ou seja, ele vai ficar printando esse cara até ele receber o sinal de cancelamento. Então de 1 em 1 segundo ele vai printar esse cara. Quando ele receber, ele vai lá e cancela e para de executar. Então vamos rodar esse cara aqui para ver como funciona. Então executando aqui, go run main with deadline.go. Então ele vai printar, ele vai ficar printando 0, 1, 2, 3, 4 e vai receber o sinal e vai cancelar. Beleza. Mas e se eu aumentar o tempo aqui, ele também vai cancelar, será? Então vou colocar aqui, por exemplo, 10 segundos. 1 segundo, vai, pode deixar 1 segundo. Então vou rodar 1,
printou e recebeu o sinal. Ou seja, deu o horário que eu mandei, o horário que ele tem que parar de executar, ele recebeu, ele viu que deu horário e mandou um sinal de cancelamento e parou a execução do projeto. Então, basicamente, isso é o deadline. O deadline ele é um if cancel, só que um if cancel com timing. Então, na hora que der esse horário que você passou, ele vai executar. Agora vamos fazer um teste, vamos colocar que ele tem que executar daqui 10 segundos, só que eu quero cancelar antes, eu não quero que aconteça antes, daqui 10 segundos, tá? Então, eu vou dar um cancel antes mesmo, então aqui eu vou colocar ele numa routine, tá? Pra ele conseguir começar a executar, pra depois eu dar o cancel, tá? No caso aqui ele colou os dois, então eu vou dar uma routine e vou colocar o cancel. Então ele não vai nem demorar 10 segundos, ele já vai cancelar, tá? Então vamos ver se funciona mesmo. Então, mandei executar, ele nem terminou. Ou seja, você não precisa necessariamente esperar os 10 segundos. Você pode colocar esses 10 segundos como uma garantia, como algo que vai acontecer daqui 10 segundos. Só que você pode cancelar antes com a função cancel que ele retorna, que vai dar na mesma, tá? Isso daqui é exatamente para isso, para se acaso você quiser cancelar antes do tempo que você passou. Então aqui, agora vamos pro terceiro if, que seria o if timeout, tá? Vamos ver qual é a diferença dele do if timeout pro if deadline. Lembra que aqui no if deadline a gente passou aqui time.now e adicionamos 10 segundos? No timeout você não precisa passar o time.now, você simplesmente passa daqui quanto tempo você quer que isso aconteça. Então, aqui o timeout basicamente você vai passar qual é o tempo. Então eu poderia aqui dar uns 5 vezes time.milliseconds, aqui eu posso dar uns 5 vezes time.minute e assim por diante. Eu posso passar quanto tempo, daqui quanto tempo eu quero que isso aconteça, tá? Então aqui eu vou deixar 5 segundos mesmo, tá? Deixando com segundos aqui, o que vai acontecer? Eu vou passar um context, novamente, vazio ou não, e eu vou passar daqui quanto tempo eu quero que ele receba o sinal de cancelamento. Ele vai me retornar um cancel, da mesma forma do if deadline, e ele vai me retornar um novo contexto. Eu vou mandar isso pro print until cancel, e vai acontecer a mesma coisa. Pode ver que é o mesmo método aqui, tá? O if deadline e o if cancel, o if timeout é o mesmo método aqui. Ou seja, ele vai estar um count 0, e toda vez que ele cair no default, ele vai printar, ele vai esperar um segundo e vai printar isso daqui e vai colocar mais um nesse count, tá? Enquanto isso, ele vai ficar printando enquanto não cai um sinal de cancelamento no context.done, beleza? Então vamos testar aqui para ver como fica. Então executando aqui, go run main with timeout, na hora que eu executo, ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4 e receber o sinal. Ou seja, é o mesmo resultado do deadline, é a mesma coisa. A única diferença deles dois é que um você passa qual horário, qual é o dia, o que for. Você vai passar qual é o time que ele vai parar de executar. E o if timeout você vai passar daqui quanto tempo ele vai parar de executar. Essa é a diferença deles, mas o resto é a mesma coisa, tá? Então, essa é a única diferença. Mesma coisa, eu posso pegar esse print e eu posso colar ele aqui. No caso, dar um cancel antes, então eu não preciso esperar os 5 segundos. Eu posso mandar ele executar e ele vai executar da mesma forma, só que no caso, como ele não esperou nada, ele não vai printar nada, porque ele recebeu um sinal antes mesmo dele conseguir printar alguma coisa, tá? Então, mesmo você mandando ele executar daqui 5 segundos, você consegue cancelar antes. E agora o último, não menos importante, vamos falar do if value. O que o if value faz? Basicamente o if value, basicamente você vai colocar chave e valor lá dentro, tá? Seria quase a mesma coisa de eu criar uma variável aqui, por exemplo, um var test do tipo map interface, aqui por exemplo, colocar interface e o valor ser interface também, tá? É basicamente isso. É basicamente você criar um map que a chave é qualquer valor, é um n, e um valor é qualquer valor, é um n também, tá? Então o context basicamente ele vai guardar esse valor para você entre milhões de segurança que você não pode alterar. Esse valor ele vai ser consistente independentemente da routine, do que for, você vai ter o mesmo valor, tá? Então aqui eu dou um context with value, eu passo o context que eu já tenho, ou novamente um context vazio, e eu vou passar qual é a chave e qual o valor. Então aqui eu coloquei uma test key string, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, que a minha chave é 100, poderia colocar aqui, tanto faz. Eu posso colocar aqui que minha chave é 100.0, que é um float. Posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Então, aqui eu coloquei que ele é um test key, que é uma string, e coloquei o valor que é outra string, que é um test value. Peguei esse context e passei para essa função, que no caso vai só printar esse cara, tá? Então, basicamente, o context, ele faz isso. Você coloca um valor com uma chave
e o valor dele sendo qualquer tipo, então pode ser string, int, float, qualquer um, e você coloca o valor da mesma forma, sendo string, int, qualquer valor, tá? Esse context, ele vai ser consistente, esse context vai ter sempre o mesmo valor, então por onde você mandar exatamente esse context, vai ter o mesmo valor. Por quê? Com esse context mãos, o que eu posso fazer, tá? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com o context mão. Então se eu der um context ponto, a gente consegue colocar um deadline, um done, error, value e o error.error, tá? Em relação aos valores, eu só consigo dar um value. Isso aqui, o que o value é? O value, basicamente, ele recebe qual é a chave. Ou seja, você não consegue alterar. Eu não consigo alterar esse cara, tá? Eu não, por exemplo, se eu passei ele para alguma função, a mesma coisa. Eu não consigo dar um value, aí eu passar aqui que eu quero alterar a chave test key pra, sei lá, pra run code. Eu não consigo fazer isso, tá vendo? Ele não deixa. O value é basicamente para você pegar o valor. Então, por onde você passar esse context, ele vai ser consistente. O context, ele não muda. Os valores que você definir, ele não muda lá dentro, tá? Mas beleza, Otávio, eu quero colocar um valor lá dentro, eu quero alterar esse valor. Como que eu faço? Aqui dentro desse print eu quero alterar ele. O que você vai ter que fazer? Eu vou ter que gerar um novo contexto a partir dele. Então, por isso que você tem isso de você passar ele como filho. Você passar um context via parâmetro para gerar outro context. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um context 2, sei lá, só para exemplo. Eu vou dar um context.ifValue. Aí eu passo quem? O meu context que eu já tenho, tá? E aí eu passo que eu quero ter aqui test key como, sei lá, run coding, que no caso é outro valor. Beleza? Aí, na hora que ele for printar, obviamente eu não vou mais utilizar o meu contexto, eu vou utilizar o meu novo contexto. Então, se eu rodar esse comando aqui, se eu rodar esse código para ver como fica, ele vai dar run coding, porque obviamente foi o que eu fiz, né? Eu alterei, eu gerei um novo contexto a partir do meu, beleza? Então, se eu tirar aqui, por exemplo, se eu tirar esse código e aqui eu colocar só context, na hora que eu rodar, ele não é run coding, ele é test value, porque o valor não muda e eu não gerei, eu estou utilizando simplesmente o que eu recebi. Beleza? Esse é o if value, esse é o context. A gente vai ver muito context aqui no canal ainda. A gente vai entender muito, a gente vai utilizar muito em ferramentas externas. E espero que tenha ajudado vocês a entender esse vídeo. Então, esse foi o vídeo de context. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com ele. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!